pessoal, tudo bem? Muito bem. Então, hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o conceito de porcentagem, tá? Eu vou basicamente retomar alguns conceitos importantes e aí a gente vai discutir alguns exercícios resolvidos. Ao longo desse vídeo, eu vou pedir para alguns momentos você pausar o vídeo e tentar resolver o exercício sozinho, porque logo na sequência daí eu já resolvo o exercício, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente pode comentar é a respeito de como é que a gente representa, né, a porcentagem. Então, quando a gente escreve, por exemplo, 42%, na verdade a gente pode entender isso como sendo 42 sobre 100, né? Então, por isso que a ideia é do 42%, né? Então, é 42 dividido por 100. Ou ainda a gente pode representar isso com o número decimal 0,42, tá? E aí, do mesmo jeito, 15,3% é 15,3 por 100, então dividido por 100, ou 0,153. 135%, 135 por 100, ou 1,35. Eu também posso fazer o processo contrário, né? Que é quando eu tenho uma fração, como por exemplo 1/4, e aí eu posso transformar isso na fração 25 sobre 100, né, a fração equivalente. Como o denominador é 100, eu posso dizer que isso aqui é 25%. Eu também posso, por exemplo, pegar a fração 1/3 e, sabendo que ela resulta em 0,333333, eu posso dizer que isso também é 33,3%. Né? Ou ainda 3 sobre 2, 150 sobre 100 ou 150%. Uma coisa importante que a gente vai usar bastante em porcentagem é o conceito do chamado fator de correção, né? Então, por exemplo, assim, uma calça teve um aumento de 20% sobre o seu preço P. A gente pode dizer então que o preço P da calça mais 20% de P, isso é a mesma coisa que escrever P igual 20% é 0,2. Então, P mais 0,2P e 1P mais 0,2P corresponde a 1,2P. Ou seja, se eu quero aumentar 20%, basta eu multiplicar por 1,2. E aí essa lógica é bem importante, porque assim, eu quero aumentar 30%, então multiplico por 1,3. Quero aumentar 47%, multiplico por 1,47 e por aí vai. Do mesmo jeito, a gente pode pensar no caso da redução. Então o carro teve um desconto de 5% sobre o seu valor V de venda. Então eu posso dizer que o valor V menos 5% de V, ou seja, V menos 0,05V, 1 menos 0,05V corresponde a 0,95V. Ou seja, se eu quero reduzir 5%, eu multiplico o valor por 0,95 para obter o valor final. Então, mesma lógica. Teve um desconto de 30%, então eu multiplico por 0,7. Teve um desconto de 23%, então eu multiplico por 0,77. Tá? Então, esse é um conceito importante. Bem, esse é o primeiro exercício que eu queria que nesse momento você pausasse o vídeo, porque na sequência eu já vou apresentar a resolução para a gente discutir. Então, nesse momento, pausa o vídeo e tenta resolver. Muito bem, então a resposta certa é a alternativa A. E nesse caso não tem muito segredo, né? Cada alternativa para você poder analisar, você vai ter que calcular os percentuais. Então você calcula 91% de 190 milhões, que vai dar 172,9 milhões de pessoas. Depois, que sabem ler e escrever no Peru, calcula os 93% de 29 milhões. E depois, os que sabem ler e escrever no Japão, calcula os 99% de 128 milhões. E aí é só analisar as alternativas. E aí a alternativa que bate é a alternativa A. Quem sabe ler e escrever no Brasil é maior que a população do Japão. De fato, né, os 172,900 milhões é maior do que 128 milhões que é a população do Japão. Esse é o exercício 2, que eu também gostaria que nesse momento você pausasse o vídeo e tentasse resolver. Na sequência, eu já vou comentar a resolução desse exercício. Então, para resolver esse exercício, né, o que você precisa
dentre todos os dados que ele apresenta no enunciado, tirar a informação de que a área utilizada pela agricultura é uma área de 80 milhões de hectares e que a área total do país é uma área de 853 milhões de hectares. E aí basta fazer a razão, né? Então dividir 80 por 853, isso vai dar 0,0936, aproximadamente 0,094, que é 9,4%. Você também pode fazer uma regrinha de 3 sem nenhum problema, né? Dizer que 853 equivale a 100% e 80 equivale a quanto? Também dá o mesmo resultado. Nesse exercício 3, mesmo jeito, pessoal. Vou dar um tempinho, pausa o vídeo, que na sequência eu já vou resolver. Muito bem, então o jeito de você resolver esse exercício é o seguinte, né? Você chama de H, por exemplo, o número de homens e M o número de mulheres. E você pode fazer a seguinte afirmação, que H mais M é igual a 500, né? Que é o total de pessoas entrevistadas. E aí, quantas responderam sim? Foram 50% dos homens, então 0,5H, né, corresponde a 50%, e 60% das mulheres, 0,6M, e isso tem que dar um total de 280 respostas sim. E aí você resolve o sistema, substitui uma equação na outra, isola uma variável, e aí você obtém que o H é 200 e que o M é 300, e a diferença, né, quantas mulheres a mais que homens foram entrevistadas, são 100. Você também poderia ter montado esse sistema usando as pessoas que disseram não, né? Então você pode dizer que 0,5H mais 0,4M disse não. Então isso tem que ser o total de 220 pessoas. Também resolve do mesmo jeito. Essa é a questão 5. De novo, pessoal, pausa o vídeo e tenta resolver, que na sequência eu já vou discutir. Então, alternativa correta, alternativa D, em que o que você tem que entender é que se reduzir o 12%, a gente pode considerar uma multiplicação do valor por 0,88, e se há uma redução de 5%, eu posso considerar então multiplicar por 0,95. E aí ele fala o seguinte, que após os dois procedimentos, a empresa ficou com 1.881 vendedores. Ele quer saber quanto que tinha lá no mês de maio. Então, num primeiro momento, né, eu posso pegar o V e multiplicar por 0,88, e aí eu vou saber qual foi a redução do número de funcionários para o mês de junho em referência ao mês de maio. E depois, passaram-se alguns meses e o quadro continuou igual. E depois, no mês de novembro, houve uma nova redução de 5% em relação ao mês de outubro. E aí eu posso pegar então a quantidade de funcionários que eu tinha anterior, que era 0,88 IV, e multiplicar isso por 0,95 para reduzir 5%. E no final isso tem que dar 1.881. Com isso você vai chegar que o V é igual a 2.250, que daí dá a alternativa D. Nesse exercício, mesma coisa, pessoal. Gostaria que vocês tentassem resolver. Então, pausa o vídeo e tenta resolver. E na sequência eu já vou fazer a resolução. Então, a gente pode começar chamando de X o total de livros impressos. E aí o que ele relata no exercício é o seguinte, que 70% desse total de livros que foi impresso pela empresa A. Então, a empresa A imprimiu 70%, ou seja, como o total de livros é X, eu posso dizer então que é 70% vezes X. E a empresa B imprimiu 30% do total de livros, ou seja, 30% de X. Aí ele diz o seguinte, que a empresa A imprimiu 3% do total que ela imprimiu é defeituoso. Então eu posso falar que desse total que ela imprimiu, 3% é defeituoso. E na empresa B, ele fala que 2% é defeituoso. Ou seja, se a gente for calcular os defeituosos em A, eu vou ter que fazer 3% do total que ela imprimiu, que é 70% de X. O 3 sobre 100 vezes 70 sobre 100 vezes X vai dar 0,021X.
E os defeituosos em B é a mesma lógica, 2% do que ela imprimiu, ou seja, 2% de 30% de x, que vai dar 0,006 de x. Então, o total de livros defeituosos que forem impressos, basta eu somar a quantidade de defeituosas em A e em B, que vai dar um total de 0,027x ou 2,7x. Muito bem. Nesse exercício, eu também gostaria que vocês pausassem o vídeo e tentassem resolver. Na sequência, eu já vou fazer a resolução dele. Nesse exercício, ele vai comentar sobre uma solução salina, a quantidade de água evaporada. O que a gente pode começar calculando é a massa de sal na solução inicial, que ele fala que é de 12% e a gente sabe que tem 6.240 litros. Ou seja, o total de massa de sal é de 748,8. Com isso, o que você tem que tomar como base é que ao evaporar, a massa de sal ela não se altera. Então ela permanece igual. Isso é o ponto-chave da questão. Por quê? Uma vez que você entende que a massa de sal não vai se alterar, na nova situação, essa mesma massa de sal de 748,8 ela vai representar 18% na nova quantidade de líquido que eu tenho. Então eu posso escrever a relação que 18% corresponde a 748,8 e aí eu quero saber quem é o 100% nesse caso. E aí a gente pode fazer uma regrinha de 3 e ao multiplicar o 18% por x e o 748,8 por 100, a gente vai obter para x o valor de 4.160 litros. E aí ele quer saber qual foi a quantidade de água evaporada. Então a gente tem o volume inicial, que era de 6.240, e a gente sabe que no final ficaram 4.160. Então o total de água evaporada é de 2.080 litros. Muito bem, agora eu gostaria que vocês tentassem fazer os exercícios propostos 1, 3, 4, 6 e 8 do livro 1. Na nossa próxima aula dessa semana de Mate 2, eu vou comentar a correção desses exercícios, tá? Então a ideia é que na próxima aula você use um tempo da aula para tentar fazer esses exercícios 1, 3, 4, 6 e 8, ou até lá você consiga fazer o máximo possível, e na próxima aula eu corrijo esses exercícios. Bons estudos, pessoal!